Livro Nossa Senhora de Fátima, William Thomas Walsh. Capítulo 2. Francisco e Jacinta. Algum embrulhado no lençol. Quando começou a aparecer a segunda dentição de Lúcia, ficou patente que a natureza não a preparava para ser nenhum arquétipo de beleza. Os dentes grandes, salientes e irregulares levantavam-lhe o lábio superior, enquanto o inferior era grosso e um tanto caído. O nariz chato e levemente arrebitado acentuava-lhe ainda mais o perfil desgracioso. Em repouso, seu rosto moreno sugeria uma natureza casmurra, obstinada e até pouco bondosa. Mas essa aparência era enganadora, pois sob o estímulo de qualquer emoção, os seus olhos castanho claros iluminavam-se e revelavam um sentir profundo. As covinhas que se lhe formavam nas faces, quando sorria, contribuíam para dar-lhe uma expressão verdadeiramente encantadora. A sua voz era, e ainda é, de timbre alto e suave. Os mais velhos achavam-na calada e extremamente reservada, embora estivesse sempre pronta a obedecer e a prestar ajuda com as suas mãos fortes e rudes. Já as criancinhas experimentavam por ela uma forte atração. Lúcia sentia-se à vontade no meio delas e gostava de lhes contar histórias intermináveis. Fazia-o com graça e muito sentimento. E sob aquela aparência tosca, o instinto dos pequeninos descobria uma inteligência viva e o calor de um coração maternal. Entre os que lhe eram mais devotados, contavam-se Francisco e Jacinta Marto, dois dos seus numerosos primos. A princípio, Lúcia costumava evitá-los, achava-os muito buliçosos e impertinentes. Quando ficaram mais crescidos, começaram a interessá-la, e, por fim, era um vai-vem contínuo entre as duas casas. Eram os filhos mais novos da tia Olímpia de Jesus, irmã de seu pai, e do seu segundo marido, Manuel Pedro Marto. Lúcia gostava muito dos tios. A tia Olímpia tivera 2 filhos do primeiro casamento com José Fernandes Rosa e 9 do tio Marto, com quem se casara em 1897, ela com 28 anos e ele com 24. Francisco era o 8º e Jacinta a caçula. Comparada com a robusta Maria Rosa, a tia Olímpia parecia magra, alta e pálida, mas as aparências nem sempre merecem crédito, pois Olímpia viveu muito mais do que a cunhada. Quando a conheci, as suas mãos grandes e hábeis ainda trabalhavam com agilidade nos diversos mistérios da casa em Aljustrel. Um sorriso permanente imprimia um ar de extraordinária jovialidade à boca sem dentes e aos olhos perspicazes dessa mulher de 78 anos que criara 11 filhos. Parecia ter sido sempre uma excelente esposa, companheira devotada e mãe afetuosa, apesar de não saber ler nem escrever. Quanto ao espírito religioso, satisfazia-se com o mínimo, e ter-se-ia satisfeito com menos, não fosse a intervenção de circunstâncias inesperadas. Quando lhe comentei no verão de 1946 que trabalhava muito, disse-me com simplicidade, mais para evidenciar uma realidade do que para provocar elogios: sou uma mulher forte. O tio Marto era um homem de caráter excepcional. Onde quer que estivesse, impunha respeito. Deve ter sido para Lúcia uma figura romântica nos dias em que ela e os primos cresciam juntos. Porte ereto, bigodes aparados, cabelo à escovinha, modos decididos e o olhar arguto de quem fora soldado na África e conhecia o mundo para além da Serra d'Aire. Aos 74 anos, mantinha-se erguido e conservava os bigodes e os cabelos grisalhos cortados rente. Tinha olhos castanhos, perspicazes e francos, mãos possantes e expressivas. Quando jovem, trabalhava afanosamente, pagava suas contas, economizava para os dias chuvosos, que não eram poucos.
e ainda lhe sobrava o suficiente para levar Olímpia e as crianças à feira dos domingos, na Batalha, onde lhes comprava sapatos novos e qualquer outra prenda para os dias de festa. A sua conversa estava sempre condimentada com observações francas próprias dos que trabalham no campo. Não existem pobres por estas paragens, comentou no verão em que o visitei, enquanto observávamos admirativamente umas mulheres descalças com enormes bilhas de água à cabeça. Toda a gente cá pelas montanhas tem sapatos. Naturalmente, se alguém lhes quer dar alguma coisa, aceitam, mas não é que precisem. Era inevitável que um homem de um porte tão digno fosse uma pessoa cercada de respeito nas circunvizinhanças da Serra d'Aire. Viu levantar-se uma vez para receber o distinto arcebispo de Évora e fê-lo com o aprumo de quem tem plena consciência da igualdade entre os homens. Jamais pairou a mínima dúvida sobre quem mandava em casa dos Marto. Nesta casa sempre há sossego, observou. É que eu queria as coisas direitas. Se um olhar não bastava, eram lampadadas, sovas que se seguiam. Mas só rarissimamente e quando era preciso. Porque, por um burro dar um coice, não se lhe corta logo a perna. Francisco parecia-se muito com o pai. Era um rapaz de olhar decidido, traços regulares, geralmente amável e obediente. O pai orgulhava-se da sua vivacidade característica, embora de vez em quando fosse preciso chegar-lhe a mão, como aconteceu certa noite em que teimou em não rezar. Não tinha medo de nada. Enfrentava com valentia a noite cerrada, por mais escura que fosse, enquanto outros da mesma idade se arrepiavam diante da imensidão desconhecida da serra. Capturava raposas e lebres, domesticava-as e fazia delas os seus animais de estimação. Gostava de agarrar cobras e lagartos pelo rabo e lançá-los numa poça de água para que bebessem ou fugissem sorrateiramente. Que homem não daria, dizia-me o pai, com um suspiro, e a mãe concordava com os olhos úmidos. Jacinta era 2 anos mais nova que o irmão. Tinha os mesmos traços finos, mas a arcada regular das sobrancelhas, rente aos olhos claros e enormes, revelava mais inteligência. Era viva e alegre como um passarinho, e estava sempre pulando e dançando. Talvez porque os pais fossem muito carinhosos, parecia ser toda feita de ternura, desde que não a contrariassem. Era realmente muito mimada, por ser a caçula de uma família numerosa. Zangava-se com a menor pilhéria. Talvez tenha sido por isso que Lúcia a achou aborrecida quando começaram a brincar juntas em 1914. E a pequena tinha apenas 4 anos. O pai lembrava-se ainda de como por vezes se mostrava teimosa e independente. Não se sabe por que um dia resolveu dizer Ave Maria, cheia de graças, em vez de cheia de graça. E dizia o pai com certo orgulho, não houve ninguém capaz de obrigá-la a usar a palavra no singular. Com o tempo, os Marto passaram a residir do outro lado da rua empedrada, bem em frente da primeira moradia, entre a casa de Lúcia e a aldeia de Fátima. Era uma residência humilde que me lembrou Nazaré e Betânia. Quando os visitei, a senhora Olímpia fez-me as honras da casa com a graça e a compostura de uma dama, apesar de trazer os pés descalços e a roupa de todos os dias. A sala de estar, sem janelas, como também não as tinham os quartos de dormir, possuía poucos móveis, entre eles um relógio antigo que se cansara de trabalhar e uma enorme arca de madeira. A cozinha era iluminada por uma clarabóia de um só vidro, com mais ou menos 2 centímetros de espessura. Da lareira subia apenas uma chama fraca de um punhado de gravetos, pois o dia estava muito quente. Uma chaleira velha ao pé de alguns púcaros de água, óleo ou vinho. Um terço pendurado na parede. Lá fora, o pátio cercado por um murinho de pedras rústicas. Pelo chão, ramos secos que caíam dos galhos das figueiras plantadas junto da cerca.
O cheiro de cabras e carneiros, misturado com o aroma agradável das flores e das árvores, e o acre odor do solo, nesta tarde quente de verão, atraía nuvens de moscas e mosquitos. Olímpia sorria com orgulho ao mostrar-me num canto o velho forno de tijolos onde assava uma vez por semana os pães enormes e apetitosos. Depois de as crianças terem crescido, passara a fazê-lo 2 vezes por semana. Sim, sou uma mulher forte, repetiu-me, fechando resolutamente a boca e olhando por cima da arca para o panorama impressionante das campinas circunscritas pelas montanhas. Em frente, bem no alto de um morro, havia uns moinhos antigos, semelhantes talvez aos que Dom Quixote combateu na Espanha, que moviam vagarosamente os 4 pares de asas sob o esplendor do sol ardente de julho. As brincadeiras preferidas de Lúcia e dos priminhos, dentro ou fora de casa, eram as mesmas de todas as crianças. Esconde-esconde, jogos de prendas, polícia e ladrão, botão, botão quem pegou o botão, e outro chamado passa-passa Nelzinho. Quando se cansavam, Lúcia contava-lhes histórias, habitualmente as que ouvia dos pais ou das irmãs mais velhas, junto à lareira, depois do jantar, nas noites de inverno. Histórias de arrepiar os cabelos, de feiticeiras, fadas e gênios gigantes e princesas encantadas, tais como as que o Sr. Antônio e as filhas mais velhas gostavam de contar. Mas contava também histórias piedosas, que ouvia dos lábios mais sérios de Maria Rosa. O que mais interessava Jacinta era a narração da paixão de Cristo. Com o talento natural que revela, sem querer, nas suas 5 memórias, Lúcia empolgava a prima ao descrever-lhe essas cenas. Jesus em oração no Horto das Oliveiras, enquanto seus amigos dormiam e os inimigos conspiravam. Jesus açoitado à vista de sua mãe, que o contemplava chorando. Jesus caído por terra sob o peso da cruz, com os joelhos ensanguentados. Jesus nos estertores da agonia e da sede, morrendo pelos nossos pecados. Tudo isso devia causar profunda impressão nos corações generosos dos filhos dos Marto, especialmente no da menina. Coitadinho de nosso Senhor, dizia ela, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que nosso Senhor sofra mais. Certa vez, enquanto jogavam às prendas, jogo em que a criança que ganha manda fazer a que perde, qualquer coisa que lhe pareça, tocou a Lúcia mandar à prima e mandou-a dar um abraço e um beijo ao seu irmão Manuel, que escrevia numa ponta da mesa. Isso não, disse-lhe Jacinta. Manda-me outra coisa. Por que não me mandas beijar aquele Nosso Senhor que está ali? Era um crucifixo que estava pendurado na parede. Pois sim, respondeu-lhe Lúcia. Sobes acima de uma cadeira, fazê-lo para aqui e de joelhos, dá-lhes 3 abraços e 3 beijos, um pelo Francisco, outro por mim e outro por ti. A Nosso Senhor dou todos quantos quiseres. E correndo para o crucifixo, tirou-o da parede, beijou-o e abraçou com tanta devoção que Lúcia nunca mais se esqueceu do episódio. Jacinta sempre se sentiu atraída por aquele crucifixo. Certo dia, tirou-o da parede e contemplava-o amorosamente quando Maria, irmã de Lúcia, passou por ali. Pensando que lhe tivesse sido dado por Lúcia, começou a repreender a irmã, perguntando-lhe se não sabia que não se brincava com as coisas santas. Maria, não rales, suplicou Jacinta. Fui eu, mas não torno mais. Maria fez-lhe uma carícia e mandou as 2 brincarem lá fora. Atravessaram o pátio e desceram pela encosta, atrás da casa em direção à eira. Tratava-se de um terreiro quadrado, revestido de cimento, onde anos a fio a família de Lúcia vinha debulhando as favas silvestres que crescem pelas campinas e malhando o trigo com varas, como é uso nessas paragens desde tempos imemoriais.
Desprende-se do lugar um perfume agradável, especialmente se alguém pisa a hortelã selvagem que cresce por entre as favas e o feno. E que vista magnífica! Ao longo do vale, por sobre o verde emaciado das oliveiras, tremula de vez em quando a luz prateada de um milharal, destacando-se do verde escuro dos pinheiros, das figueiras e dos carvalhos. A alguma distância da eira há um poço antigo, uma das raras fontes de água que existem por essas regiões da serra. Está coberto por pesadas lajes de pedra talhada, muito a propósito para sentar-se. E ali ficavam as crianças durante horas e horas, à sombra de um maciço de castanheiras, descansando, conversando ou simplesmente contemplando os campos salpicados de rochas eriçadas. Disseminados ao acaso, viam-se tufos de cardos, eglantinas, molhos de feno ou de favas secas, com as vagens pendendo retas. O lugar era especialmente agradável ao nascer do sol ou ao entardecer, e era delicioso à noite, ao sopro da aragem que ciciava sob a imensa abóboda da azevite pontilhada de estrelas. Assim que as oliveiras começavam a florir, Maria Rosa recomendava severamente às crianças que não se aproximassem delas quando fossem brincar perto do poço, pois as flores que se soltavam prendiam-se à blusa e à saia comprida de Lúcia e Jacinta, e não se sabe como acabavam por cair no poço e estragar a água. Se por acaso Lúcia voltava para casa à noite com alguma flor presa à roupa, não escapava de uma descompostura em regra. Ou então não podia sair do quarto durante todo o dia seguinte. Que castigo para ela ouvir Jacinta e Francisco tagarelarem debaixo da sua janela, insistirem em saber por que não vinha brincar com eles. Do que Jacinta mais gostava era de ir ver surgirem as estrelas depois do jantar e contá-las até se fazerem tão numerosas que tinha de desistir. Que prazer contemplá-las através da ramagem rendada das figueiras junto ao poço. Dali pareciam maiores e mais brilhantes. Lúcia dizia que eram as lâmpadas dos anjos, e a lua, a candeia de Nossa Senhora. E o sol, talvez a de Nosso Senhor. Nenhuma candeia é tão bonita como a de Nosso Senhor, dizia Francisco. Ainda gosto mais da candeia de Nossa Senhora, que não nos queima nem cega, retrucava Jacinta. E a discussão parecia fadada a não ter fim. Quando Lúcia completou os 7 anos, a mãe resolveu que começasse a tomar conta do rebanho de ovelhas, substituindo Carolina, que já fizera 12 anos e podia trabalhar como costureira. Todos, exceto Lúcia, protestaram energicamente. O senhor Antônio achava impróprio obrigar uma criança tão pequena a trabalhar, e as filhas mais velhas concordavam com o pai. Mas Maria Rosa, com a vontade enérgica de sempre, venceu. É como todas, dizia. Lúcia ficou encantada. A ideia de ser pastora dava-lhe a impressão de já ser gente grande. Francisco e Jacinta, porém, ficaram de coração partido. Agora não tinham ninguém para brincar com eles, para lhes contar histórias. Em vão suplicaram à mãe que os deixasse acompanhar o rebanho dos Marto, com os seus 6 e 4 anos. Dizia Olímpia, era cedo demais. E certa manhã, depois de algumas instruções preliminares de Carolina e dos pais, Lúcia empunhou uma enorme vara e pôs-se a caminho, a fim de pastorear o rebanho do pai. E lá se foi através do carreiro sinuoso, lentamente, toda compenetrada, em direção às pastagens da serra. Não teve maiores dificuldades, porque, principiada a subida, encontrou um bando de outras crianças que, já cientes da notícia, se mostraram felizes de poder contar com a sua companhia e iniciá-la nos misteres do pastoreio. Coalhada de pastores e rebanhos, a serra lembrava uma nuvem. No entanto, Lúcia não se sentiu bem naquele primeiro dia.
Era tão grande o vozerio das conversas e das brincadeiras, enquanto os rebanhos pastavam tranquilamente, que no dia seguinte resolveu escolher por companheiras apenas 3 meninas da aldeia vizinha que ela conhecia pouco: Teresa Matias, sua irmã Maria Rosa e Maria Justino, e combinou com elas dirigirem-se a umas pastagens opostas. Era realmente agradável vaguearem o dia todo por aquelas cercanias rústicas e solitárias. Habitualmente, conduziam o rebanho por entre as cercas de pedras enormes que ladeavam o caminho sinuoso até cruzarem a estrada de Lourém a Leiria. À beira da estrada ficavam as águas rasas e estancadas da chamada lagoa, que as crianças preferiam chamar o Barreiro. Não eram, porém, tão barrentas como o nome sugere, porque não só os camponeses apareciam ali depois de percorrerem léguas para dar de beber aos rebanhos, burros e gado, mas também as mulheres dos casarios próximos iam até lá para lavar a roupa. Todos os dias se viam 3 ou 4 delas metidas na água até os joelhos, de saias arregaçadas e atadas à cintura, batendo a roupa numa pedra lisa ou numa prancha, enquanto seus pequeninos corriam a chafurdar na lama das margens. Era ali que Lúcia se encontrava com as outras meninas. Depois de as ovelhas terem bebido bastante, levavam-nas todas juntas ao pasto escolhido para passarem o dia. Um dos lugares prediletos das pastoras ficava nas terras do pai de Lúcia, aproximadamente a 1,5 km a oeste da lagoa e a mais do dobro de distância de Aljustrel. Era um pequeno vale cujo nome, Cova da Iria, sugere que nesse lugar, talvez as orações de uma santa donzela lhe tivessem alcançado a coragem suficiente para defender a sua virtude, mesmo à custa da própria vida. Parecia haver por essas paragens algo que exercia uma verdadeira atração sobre Lúcia e as suas amigas. Sob a abóboda de um azul esplendoroso, especialmente na ladeira que dava para o norte, descortinavam-se paisagens variadas. O verde acinzentado das oliveiras contrastava com o matiz mais escuro da densa folhagem dos olmos e carvalhos. Os ramos das carrasqueiras, de que a azinheira é uma variedade baixa, estendiam-se amplamente em todas as direções. Em certos lugares, o capim crescia tanto que era cortado como feno. A maior parte do terreno argiloso parecia adequado para produzir apenas cardos e minúsculas flores silvestres. Enganadora aparência. Quando arada e revolvida, aquela terra conservava-se úmida, mesmo durante a canícula, e produzia batatas, pequenas, mas saborosas, além de repolho e milho. O pai de Lúcia possuía várias glebas cultivadas nesse vale. Às vezes, as pastoras passavam lá o dia todo. Ou então, dirigiam-se depois da merenda a um lugar deserto mais ao sul, chamado Os Valinhos. O terreno estava parcelado em numerosos lotes de formas irregulares, separados por muros de 1,20 m a 1,80 m de altura e tão juncados de pedras que surpreendia que alguém se tivesse lembrado de cercá-los para impedir o pastoreio. No entanto, crescia muito capim entre as rochas erodidas e, como havia bastante brechas nos velhos muros, era fácil conduzir o rebanho de um lote para outro. Um pouco mais além, árvores frondosas ofereciam uma sombra agradável. Dos valinhos, o terreno começou a subir na direção sul, de frágua em frágua, até uma elevação escarpada chamada o Cabeço. Na crista, um velho moinho de vento, que ainda hoje existe, desguarnecido de asas, indica o lugar onde se descortina uma paisagem magnífica em todas as direções, por quilômetros e quilômetros. Na própria cúspide, do lado sul,
corre um espinhaço rochoso de forma irregular que vai de leste para oeste. A certa altura, o morro afunila-se numa espécie de gruta, a Loca do Cabeço, que oferece um abrigo precário contra a chuva e o vento frio do noroeste. De onde em onde, enormes rochedos de granito, cor de cinza, cortam a monotonia do terreno. Era divertido brincar no meio deles ou mesmo sentar-se lá bem no alto para vigiar o rebanho pastando na encosta íngreme. Mais além, o terreno ondulado espraia-se em 3 direções, a caminho de extensas cadeias de montanhas. No fundo, para as bandas do sul, surgem um profundo vale verde pontilhado por uma imensidão de altos pinheiros, cujas copas balançam e gemem ao sabor do vento. A alguns quilômetros de distância, vêem-se umas herdades muito maiores que as de Aljustrel, onde quase sempre se descortinam cenas interessantes. Homens atarefados em arar, semear ou ceifar, conforme a estação, ou em malhar o trigo com os mesmos apetrechos de há 1000 anos. E que maravilha contemplar nas colinas distantes as asas regulares dos velhos moinhos, sempre a girarem tocadas pelo vento. O panorama em direção ao leste é mais áspero. Grupos de rochedos imensos, entrecortados por picos agudos, constituem uma pequena parte do enorme maciço cinzento que percorre por quilômetros e quilômetros toda a extensão de Portugal. No outro extremo do vale, as montanhas amenizam-se, revestidas de capim verdejante. Como é emocionante saborear de um único ponto toda essa vastidão! Que cena encantadora! Lá no cabeço, tudo é límpido, perfumado, tranquilo. Os raios do sol parecem sorrir o dia todo. O vento acaricia-nos a cabeça sem nos importunar. Nessas alturas, respira-se com gosto e sente-se melhor a alegria de viver e a liberdade. Lúcia começou a gostar das prosas com Teresa Matias e com as outras meninas, sobretudo quando descobriu ter sobre as amigas uma certa ascendência intelectual que as levava a fazer o que ela queria. Teresa, hoje mãe de 9 filhos, lembra-se de que Lúcia era a primeira a bailar e cantar, e quem lhes ensinava novas cantigas. Uma delas era em louvor de Nossa Senhora do Carmo e começava assim: Nome de Maria, tão bonito é, salvai a minha alma, que ela vossa é. Certo dia, as 4 rezavam juntas o terço, depois de comerem a merenda por entre os rochedos. Nisso, uma delas chamou a atenção das outras para uma estranha forma muito branca que se movia majestosamente, lá ao longe, por sobre o vale profundo. Foi se aproximando, pousou sobre o pinheiral e assim ficou, suspensa no ar por algum tempo. Lúcia recorda-se de que era uma figura semelhante a uma estátua de neve, que os raios do sol tivessem transformado em algo transparente. Parecia ter a forma de um ser humano. — Que é aquilo? — indagou uma das meninas meio assustada. — Não sei — respondeu Lúcia. Continuaram a rezar o terço, sempre com os olhos fixos na figura misteriosa. Assim que terminaram, viram como desaparecia no ar ensolarado. De acordo com seu modo de ser, Lúcia, ao chegar à casa, nem sequer aludiu ao sucedido, mas as suas companheiras não foram tão circunspectas e a notícia espalhou-se. Os boatos chegaram finalmente aos ouvidos de Maria Rosa e, como era natural, deixaram-na curiosa. — Ouve lá, dizem que viste por aí não sei o quê. O que é que tu viste? — Não sei, respondeu Lúcia. E como não sabia explicar-se, acrescentou: parecia uma pessoa embrulhada em um lençol. Não se lhe conheciam olhos nem mãos. Tolices de crianças, sentenciou Maria Rosa. Passado algum tempo, voltou a acontecer o mesmo fenômeno e no mesmo lugar.
e ainda uma terceira vez, no verão de 1915, a julgar pelos dados que Lúcia recorda sobre a época. Maria Rosa, já pouco contente com os comentários que se faziam sem que a filha dissesse palavra, perguntou-lhe dessa vez: "Vamos a ver, o que é que vocês dizem que veem por aí?" "Não sei, minha mãe, não sei o que é." Os vizinhos começaram a trocar olhares de compaixão ou a troçar dela quando a viam passar pela rua. E como, desde o dia da primeira comunhão, se mostrava frequentemente absorta, as irmãs perguntavam-lhe com uma ponta de desdém: "Estás a ver algum embrulho no lençol?" Lúcia calava-se. Para que falar, se nem ela mesma o entendia?